Fala pessoal, beleza? Professor Rafael na área para mais uma aula de física aqui no Pura Física. O tema da aula agora é ressonância e também vamos falar sobre batimento. Antes de começar, vai sentando o dedo aí nesse like, te inscreve no canal, ativa as notificações porque aqui a gente sempre vai postar conteúdo gratuito para a tua preparação para o Enem e para os principais vestibulares do Brasil. E se tu quiser mais conteúdo, plataforma do Pura Física te espera em purafisica.com.br com aulas exclusivas, material em PDF para baixar e muito, mas muito exercício resolvido em vídeo. Então acessa purafisica.com.br, escolhe um dos nossos planos de acesso e vem estudar comigo. Bora lá para a nossa aula de ressonância. Partiu! Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre ressonância, que é um fenômeno bastante presente no nosso dia a dia. E para a gente entender o que é a ressonância, a gente tem que entender que os corpos têm o que a gente chama de uma frequência natural de vibração. Esse diapasão aqui, por exemplo, quando eu bato nele, ele naturalmente vibra na frequência correspondente à nota Lá. Então essa é a frequência natural dele. Assim como, por exemplo, um pêndulo que a gente estudou lá no movimento harmônico simples, a gente sabe que se eu bato nesse pêndulo, ele vai vibrar com uma frequência específica que tem a ver com o comprimento do pêndulo e a aceleração da gravidade do local onde ele se encontra. Também, outro exemplo que a gente já estudou lá no movimento harmônico simples é o oscilador massa-mola. Se eu puxo esse oscilador aqui e deixa ele oscilar, vibrar, ele naturalmente vai vibrar numa frequência que tem a ver com a constante elástica da mola e tem a ver com a massa que está pendurada nesse oscilador. Agora, a ressonância é quando a vibração de um corpo, de um sistema, estimula a vibração de outro corpo, de outro sistema, que tem a mesma frequência natural de vibração que ele. E essa ressonância produz um aumento dramático na amplitude de oscilação. Exemplo, eu vou usar o pêndulo aqui, mas vocês podem imaginar uma pessoa empurrando outra num balanço, né? Um pai ou uma mãe empurrando uma criança no balanço. Se eu pegar esse pêndulo, por exemplo, que seria o balanço, e aplicar força com qualquer frequência, eu até vou fazer o pêndulo aqui tremelicar, mas eu não vou produzir ressonância, porque a frequência de aplicação da minha força não corresponde à frequência natural do pêndulo. Agora, em compensação, se eu aplicar força no momento correto, na mesma frequência que o pêndulo oscila, vocês estão vendo um aumento dramático na amplitude de oscilação. Então eu digo que a frequência de aplicação da minha força, a oscilação aqui da minha mão, está em ressonância com o pêndulo. Também podemos ver isso no oscilador massa-mola. Está caindo todos os meus experimentos aqui. Podemos ver isso no oscilador massa-mola. Olha só. Se eu pendurar o oscilador aqui e balançar essa mão de cima com qualquer frequência, que não tem a ver com a frequência específica, com a frequência natural do oscilador, vocês estão vendo que o oscilador até treme, mas não acontece ressonância. Agora vamos balançar a mão na frequência específica. Olha só como a amplitude aumenta. Eu tenho até que daqui a pouquinho segurar. Olha só, um aumento dramático na amplitude. E para vocês entenderem melhor como essa frequência afeta a ressonância, vamos dar uma olhada no simulador aí que está na tela. Nesse simulador eu tenho sobre uma plataforma que pode oscilar com a frequência que eu determino. Eu coloquei 5 osciladores massa-mola, cada um com características de constante elástica e de massa, que não nos importa aqui. O que importa é a frequência natural desses osciladores. Então o oscilador 1 tem frequência de 1 Hz, o oscilador 2 de 1,5, o 3 de 2 Hz, o 4 de 2,5 e o 5 de 3 Hz. Ou seja, vai aumentando de meio em meio, começando com o primeiro que tem 1 Hz de frequência. Então eu vou começar aqui, ó, regulando a frequência da plataforma para 0,5 Hz e vou ligar ela. E vocês estão vendo que ela começa a oscilar para cima e para baixo. Os osciladores ali até estão oscilando junto, mas eles, em relação à plataforma, eles quase não se mexem. Então eu vou começar a aumentar a frequência da plataforma até chegar na do primeiro oscilador. Reparem como o primeiro oscilador já está respondendo à oscilação da plataforma. Em 1 Hz, olha o que acontece, o oscilador 1
entra em ressonância com a plataforma porque vibram na mesma frequência e eu tenho um aumento dramático na amplitude de oscilação desse oscilador. Os outros não entram em ressonância, a amplitude deles não aumenta. A partir do momento em que eu saio de 1 Hz, reparem que o oscilador 1 vai parar de oscilar com essa frequência grande e o 2 vai começar a responder conforme eu vou me aproximando de 1,5 Hz aqui, que é a frequência dele. Olha lá, em 1,5 Hz, nós temos o oscilador 2 agora em ressonância. E assim a gente vai fazendo de meio em meio, vamos chegar até 2, ó. O oscilador 2 vai parar de oscilar e em 2 Hz a frequência de ressonância corresponde ao do oscilador 3. E a amplitude dele aumenta. Vamos para 2,5, para a ressonância do oscilador 4. Olha aí, o oscilador 4 com a amplitude bastante ampliada. E vamos agora, finalmente, para a frequência de 3 Hz para acontecer a ressonância do oscilador 5. Aí, 3 Hz. Claro que ele oscila muito mais rápido para cima e para baixo, porque a frequência dele é maior, e a gente repara um aumento dramático na amplitude. Então, isso é ressonância. É quando a oscilação de um sistema, no caso a plataforma, corresponde à frequência natural de um outro sistema, no caso um dos osciladores, e essa ressonância provoca um aumento dramático na amplitude de oscilação. O fenômeno da ressonância, como eu falei, ele é muito presente no nosso dia a dia e em muitas áreas do conhecimento. Na engenharia, por exemplo, na hora de construir um prédio, na hora de construir uma ponte, os engenheiros têm que levar em consideração se acontecem terremotos naquela região que vão provocar a oscilação daquela edificação, e eles não podem construir uma edificação que tenha uma frequência natural de vibração que corresponda à frequência de vibração do solo quando acontece um terremoto. Por quê? Porque senão vai ter ressonância e a amplitude de vibração do prédio ou da ponte vai aumentar, causando o colapso total da ponte, como aconteceu no famoso caso da ponte de Tacoma, nos anos 40 nos Estados Unidos, em que ela entrou em ressonância com o regime de ventos do local, vibrando com uma amplitude tão grande que provocou o colapso total da estrutura. A ressonância também está muito presente nas ondas sonoras, já que a gente está vendo a ressonância dentro da aula de som, vamos ver como que ela aparece nos instrumentos musicais. Então, pessoal, vamos sair um pouquinho do nosso quadro e vamos ver aqui para o mundo real para eu mostrar para vocês a ressonância acontecendo no violão, acontecendo em instrumentos musicais. Para quem não toca violão, para quem não conhece música, uma breve explicação. Vamos ficar concentrado nas duas cordas de cima, as duas cordas mais grossas, que a gente chama de sexta corda e a quinta corda. A sexta corda, quando tocada solta, dá um Mi, e a quinta corda, quando tocada solta, dá um Lá. Frequências diferentes, notas diferentes. Acontece que se eu pressionar a corda de cima na quinta casa, ela também vai dar um Lá, ou seja, ela vai vibrar na mesma frequência que a nota de baixo, que a corda de baixo, ou seja, vai dar a mesma nota. Então, a sexta corda pressionada na quinta casa agora está vibrando na mesma frequência que a corda de baixo, que a quinta corda. Repare o que acontece agora quando eu toco só a corda de cima. Ela começa a vibrar na frequência correspondente ao Lá, e a corda de baixo começa a vibrar sozinha. Reparem, vocês estão vendo que eu não estou dedilhando a corda de baixo, eu estou dedilhando somente a corda de cima, só que a corda dedilhada começa a vibrar, produz um som que estimula uma vibração no ar, o som é isso, e essa vibração no ar se propaga para todas as outras cordas. A quinta corda solta começa a vibrar porque ela tem a mesma frequência de vibração. Então a amplitude de vibração dela aumenta. A gente diz que aconteceu aí o fenômeno da ressonância, justamente porque a gente teve essa transmissão de energia, essa transmissão de vibração de um sistema oscilante que foi tocado, a corda de cima, para outro sistema oscilante que vibra com a mesma frequência, a quinta corda, a corda de baixo. As demais cordas não vibraram porque elas têm outras frequências e para acontecer ressonância, as frequências têm que ser idênticas. Agora que eu já demonstrei a ressonância para vocês, eu vou demonstrar o batimento, que é o que acontece quando as frequências são próximas, mas não são idênticas. Eu troquei agora para a guitarra, porque a guitarra sustenta o volume por mais tempo, porque
ela tem um sistema de captação elétrico. Vamos lá, recordando, né? Quando eu pego a sexta corda, toco ela pressionada na quinta casa, nós temos uma nota lá que é exatamente a mesma nota da corda de baixo. Nesse momento eu estou com a guitarra com as duas cordas, as mais de cima, afinadas. Vocês estão escutando exatamente a mesma nota. Só que agora eu vou deixar as frequências levemente diferentes, ou seja, eu vou desafinar uma das cordas. Vou desafinar a corda de cima para vocês verem o que acontece nesse caso. Vocês viram que o som passou a sofrer oscilações no seu volume. Reparem de novo. Vou deixar as cordas ainda mais desafinadas. Vou mexer de novo na afinação. E vocês estão vendo que o som, o volume passa a oscilar ainda mais. O que está acontecendo aqui agora? Está acontecendo o fenômeno do batimento. As frequências estão próximas, mas não são idênticas. As ondas que estão chegando até o meu microfone, nesse caso, né, que está captando o som, elas estão intercalando entre interferência construtiva e interferência destrutiva, porque elas não estão perfeitamente sincronizadas, a chegada aqui no microfone, porque elas não são exatamente idênticas. Então, em alguns momentos, chega pico com pico ou vale com vale de uma das ondas e a gente escuta a interferência construtiva e o volume do som produzido, do som captado, aumenta. Só que em determinado momento, pela dessincronia das ondas de diferentes frequências, vai acabar acontecendo que vai chegar um pico com um vale da outra onda. E aí a gente vai ter interferência destrutiva, cancelamento da amplitude, e sem amplitude não tem volume. Reparem que quanto mais eu desafino, mais o som aumenta essa oscilação do seu volume. Isso é chamado frequência de batimento. A frequência de batimento é a diferença das frequências entre os sons de cada onda. Se, por exemplo, uma onda é de 400 Hz e a outra de 410 Hz, quer dizer que o volume vai oscilar com 10 Hz de frequência, ou seja, o volume vai oscilar entre máximo e zero 10 vezes por segundo. É a diferença das frequências das ondas individuais. Então, se eu voltar a afinar a corda, vocês estão vendo que a frequência de batimento vai diminuindo. Aqui já estava afinado no caso. Ó, vamos desafinar de novo. A frequência de batimento aumenta, porque as frequências estão ficando mais diferentes, e conforme eu aproximo da afinação correta, tornar as frequências iguais, a frequência de batimento vai diminuindo. Reparem. Viu? Até agora eu sei, quando eu não escuto mais o batimento, eu sei que as frequências estão idênticas, eu sei que as cordas estão afinadas e o instrumento pode ser tocado. Vamos ver no quadro agora o que está acontecendo exatamente com as ondas durante o batimento. Tem momentos em que as ondas produzidas pelas duas cordas estão em perfeita fase, ou seja, como a gente tem aqui no desenho, o pico encontra o pico, o vale encontra o vale e nós temos interferência construtiva. A gente tem um aumento da amplitude da onda produzida e um aumento da amplitude, a gente sabe que a amplitude é volume, provoca um aumento do volume. Então o volume tem um momento em que ele atinge um valor máximo. Só que mais para frente, no tempo, as ondas vão se desincronizar, porque elas não estão na frequência exata. Nessa dessincronia, em algum momento, olha só, o vale de uma onda, de uma corda, vai encontrar o vale do som, o pico, perdão, do som produzido pela outra corda. E pico com vale dá interferência destrutiva. A gente tem um cancelamento da amplitude em um determinado momento e sem amplitude não tem volume. Então o que a gente está escutando é uma alternância no volume devido a uma alternância no tipo de interferência que está acontecendo. Uma hora construtiva, volume lá em cima, uma hora destrutiva, cancelamento do volume. Então não te esquece, ressonância é o que acontece quando as frequências são idênticas e isso provoca um aumento dramático na amplitude de oscilação de um determinado sistema. E batimento é o que acontece quando as frequências são próximas, mas não idênticas, e nós temos uma alternância entre o aumento da amplitude da onda sonora e uma redução da amplitude, alternando o volume da onda
produzida. Eu espero que tu tenha gostado sobre ressonância e batimento. Era isso. Fica ligado no nosso canal para receber mais conteúdo de preparação para o Enem e para os vestibulares. Cola lá na nossa plataforma purafisica.com.br e se tu quer me acompanhar nas redes sociais, eu posto também muitos outros conteúdos relacionados à física e também ao Enem e os vestibulares no meu Instagram, no @purafisica. Tô te esperando lá também. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!